Olá, boa tarde. Como alguém dizia, a carne é fraca, mas a infidelidade não pode ser suplemento. Infidelidade, essa mesmo. A infidelidade será o tema ao qual seremos fiéis nos próximos 60 minutos. Ela teve significados diferentes ao longo da história. Em tempos, infiéis eram os que seguiam uma religião diferente. Hoje, infidelidade é mais associada ao adultério e à traição. São meus convidados de hoje Joana Arantes, investigadora e docente na Universidade do Minho, Nelson Calado, terapeuta e médico de família, e Catarina Mexia, psicóloga clínica e terapeuta de casal. Aos três, obrigado pela vossa disponibilidade. No caso, a Joana é um regresso e ou a memória me falha ou a Joana está em dívida connosco. Exatamente, Recorda-se? para contar alguns resultados de investigação. Os resultados dos estudos que fizeram. Já os concluíram? Não, estamos sempre, assim, já concluímos alguns, estamos atualmente a realizar outros. Vamos pagar a dívida. Pode revelar já alguns dados? Posso revelar já alguns dados. Um dos dados que nós já tínhamos até falado era sobre as redes sociais e era sobre a relação entre as redes sociais e a infidelidade, quer a infidelidade emocional, quer a infidelidade sexual. Realizamos o estudo com mais de 1000 participantes. E não vai contar já o resultado? Não vou contar já o resultado. Vamos guardar para mais daqui a pouco também, para manter um suspense. Exatamente. Nelson, os portugueses são fiéis ou infiéis? Ou são como os outros? Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu acho que, bem, não há assim muita... Não me estou a lembrar de estudos especificamente direcionados para a população portuguesa. O que me parece é que os portugueses são como os outros, sim. Somos feitos de carne e osso. Exato. Mas como eu dizia ali há pouco, a carne é fraca, mas a infidelidade não pode ser suplemento, pois não? Depende. Isto é aquela coisa que é sempre chata de dizer, o depende. Mas, de facto, a ideia que se tem é que para tudo. A infidelidade é sempre uma coisa má. A infidelidade tem sempre um impacto muito grande nas pessoas e, a maior parte das vezes, negativo. Uma questão de caráter ou é uma questão de carne? Tem questões de caráter Depende. em algumas situações, tem questões de carne noutras. Mas só para terminar, às vezes a infidelidade tem consequências positivas numa relação de casal. Esta ideia que nós temos muito enraizada de que a infidelidade é sempre uma coisa má para uma relação de casal, nem sempre é verdade. Porque a Catarina pode ser uma oportunidade de recomeçar? Pode ser uma oportunidade de recomeçar. E de agitar muitas até vezes é uma oportunidade de agitar a relação e, portanto, não podemos fazer uma leitura tão manicaísta de é bom, é mau. Depende como é que depois as pessoas estão ou não dispostas, capazes, etc., de integrar isso na vida de casal. Para além de que cada caso é um caso, não é? Principalmente cada caso é um caso. E há pouco, quando me dizia se é uma questão de personalidade, se é uma questão de carne, também depende de que vivências em termos de famílias de origem, desenvolvimento pessoal, até patologias, nós temos de base para justificarem certos tipos de comportamento que podem ou não desencadear ou levar ou justificar, o que quiser dizer, um comportamento de infidelidade. Nós somos fruto de um histórico, não é? Sempre. Somos fruto de muitas coisas. E uma coisa nunca é só uma coisa. São sempre muitas coisas, ou várias coisas. Aqui gostamos de saber sempre um pouco mais sobre os nossos convidados. Da outra vez já soubemos. Se não me engano, a Joana até já é a terceira vez que vem. Entrou uma outra vez por Skype, diretamente de Braga, não é? Joana, quem é a Joana? O que faz? Onde a podemos encontrar? Conte-nos tudo aquilo que pudermos saber e aquilo que nos quiser contar, naturalmente. Certo. Vim de Braga, sou investigadora docente na Universidade do Minho. Fiz o meu doutoramento em Psicologia Experimental, ou seja, na altura até foi Mas com andou animais. Aí pelo mundo. Andei na Nova Zelândia, cerca de 6 anos. O que é que foi fazer à Nova Zelândia? Fui fazer parte do meu doutoramento. Entretanto, fiquei lá a dar aulas. Praticamente antípodas, não é? Exatamente, não podia ser mais longe. Entretanto, comecei lá a dar aulas. Depois houve um terremoto muito grande. Em 2011, regressamos. Qual foi a cidade? Christchurch. Para Portugal e estou em Braga desde então. Está praticamente destruída, ainda Exatamente. hoje. Não é? Ficou praticamente abandonada, poucas pessoas lá vivem. Gostou da Nova Zelândia? Gostei muito, tirando a parte do terremoto. Conheci. É um país fantástico, com Conheceu paisagens as duas muito ilhas, conheceu bonitas. de parte a parte? Tudo.
É mesmo muito bonito. Foi ao Óbiton? Ou ainda não existia Óbiton? A cidade do Óbito? Não, ainda não. Já há mais motivos para lá voltar. Não voltou? Não voltei. Por ser Não, longe? porque tenho a imagem, aquela imagem que criei, que foi a imagem que vivi lá durante 6 anos, e agora voltar e ver a cidade destruída, a cidade que já praticamente não iria reconhecer, iria-me custar um bocadinho. E depois, da Nova Zelândia? E depois, entretanto, vim para Braga, comecei a fazer investigação, comecei a interessar-me cada vez mais pela investigação sobre os relacionamentos amorosos e, a partir daí, criei o meu grupo de investigação em Psicologia Evolutiva. Maioritariamente debruçámos-nos sobre questões como a infidelidade, sobre o que é que fazem relacionamentos felizes ou não. E estou lá a dar aulas, a fazer a minha investigação, tenho o meu grupo, estou a fazer exatamente aquilo que gosto. Quais são as cadeiras que dá? Motivação e emoção e diversidade na psicologia. Motivação e emoção. Mas ligado à sexologia? Não, é assim, motivação um bocadinho mais no geral e emoção falo sempre, obviamente, das questões de relacionamentos íntimos também. Também já dei uma cadeira de sexologia. Motivação é o quê? É ter motivos? Motivação é aquilo que faz com que as pessoas ajam. Ou seja, muito começamos mais com motivações básicas, como a fome, a sede. As necessidades básicas. As necessidades básicas. Sobrevivência, não é? Motivações também relacionadas com as questões mais sexuais. Ou seja, aí também já entra um bocadinho mais a sexualidade, mas motivações um bocadinho no geral. E nós somos mais animais, mais racionais ou somos intencionais? Eu tendo, Não quero entrar na filosofia, com base mas... na minha perspectiva mais evolutiva, eu diria que nós somos uma continuidade animal, ou seja, eu faço muitas das minhas investigações, comparamos com os comportamentos animais, eu diria que temos muitas semelhanças com eles. Mas somos melhores ou piores do que eles? Uma continuidade. Não diria nem melhor nem piores, porque obviamente nós às vezes observamos em animais comportamentos às vezes mais altruístas até do que alguns que observamos em humanos, mas diria mais conscientes. E o Nelson? O que é que podemos saber do Nelson? Que nos possa também contar. Ora, sou médico de família, já há cerca de 20 anos. Mas é daqui de Lisboa? Sou de Lisboa, exerço em Alvalade, aqui em Lisboa. Pode dizer onde? No Centro de Saúde, de Alvalade. E desde há cerca de 10 anos iniciei a formação em intervenção sistémica e familiar e tornei-me terapeuta familiar. Estava a pensar, se calhar fui infiel à medicina, mas... Mas foi fiel àquilo que gostaria de fazer, provavelmente, não é? E consegui, com o apoio da direção do agrupamento de centros de saúde onde trabalho, consegui criar uma consulta de terapia familiar no centro de saúde onde exerço. Que não é muito comum, não é? Que não é Serviço comum, Nacional de Saúde. sim, que não é comum. Por isso, no âmbito dos cuidados de saúde primários, trazer esta mais-valia em termos de apoio à família. Já agora, se me permite, porquê é que não é assim tão comum? É uma boa pergunta e é uma pergunta que é feita com frequência. Eu acho que não é comum porque é necessário convencer. É necessário convencer as FIAs em termos da necessidade da mais-valia, dos custos-benefícios. É necessário haver uma investigação que comprove a eficácia desta intervenção sistémica e familiar. Também são necessários recursos e, por isso, o Sistema Nacional de Saúde tem que, enfim, mobilizar os seus recursos da melhor maneira e, por vezes, não é fácil conseguir convencer da mais-valia desta ferramenta. E nessas consultas, quem é que aparece? Nestas consultas, pronto, recebemos... esta consulta já existe há 5 anos, já foram atendidos cerca de 100 famílias, casais. Nós recebemos... Sempre em formato de casal? Ou família. Ou família. Sim. Nós recebemos as referenciações dos 4 centros de saúde que pertencem ao agrupamento. As referenciações são feitas ou pelos médicos de família, ou pelos psicólogos, ou pela própria família, ou por outros profissionais de saúde, nomeadamente no âmbito dos núcleos de proteção de crianças e jovens em risco.
Recebemos famílias e recebemos casais. Cerca de 50% famílias, 50% casais. E os pedidos mais frequentes têm a ver com questões relacionais entre os casais, e nomeadamente com questões relacionadas com a infidelidade. E nas famílias, as questões mais frequentes têm a ver com comportamentos de infantis ou de adolescentes. E a Catarina? Eu sou psicóloga clínica de formação e por paixão. E depois, quando comecei Sempre quis. Sempre quis. Passei por agronomia, mas é aquelas coisas das notas. Isso foi um acidente de percurso. Mas passou muito tempo em agronomia? Não, 6 meses. 6 e depois meses. o Instituto de Agronomia tem aquele problema da ponte que acaba numa praia, por isso, rapidamente, enverdei por Mudou. aquilo que verdadeiramente queria. Quando acabei o meu curso, fui trabalhar para um grupo que estava, na altura, a fazer investigação na área das disfunções sexuais masculinas, femininas. A seguir transitei para a área da infertilidade e, obviamente, que isto nos obriga a trabalhar com casais e, portanto, eu que já tinha o bichinho da sistémica na área, quando estava a fazer o meu curso, rapidamente também comecei a fazer formação na Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Comecei a fazer, digamos, a inserir estes conhecimentos na minha prática e depois fiz formação para ser formadora na sociedade, sou também supervisora. Neste momento essa atividade já não a exerço e sempre fiz clínica na privada, nunca estive associada a nenhum organismo. Onde é que a podemos encontrar? Nos meus consultórios, em Lisboa e na Parede, porque embora seja Alfacinha, depois mudei-me para o pé da praia. Esta atração da praia está sempre presente. Acompanha. É. E portanto, sempre tive esta dupla componente, ou seja, a psicologia individual, onde trabalho muito na área do trauma, que é também outra paixão, e a área da terapia de casal. Pontualmente recebo famílias, pais e filhos, mas é muito pontual. A minha área de eleição é mesmo da terapia de casal, onde vêm geralmente as questões dos problemas de comunicação, da infidelidade. Com grande pena minha, os casais portugueses pedem ajuda em crise. Eu continuo a dizer que era tão bom que os casais portugueses tivessem mais uma filosofia de manutenção e menos uma filosofia de pedido em crise. Geralmente, a primeira coisa que me dizem... Já é um remendo nessa altura. Já é remendar nessa altura. É, a primeira coisa que me dizem muitas vezes quando entram na sala é: esta é a nossa última hipótese. E eu penso assim, pronto, lá vamos nós ter muito mais trabalho do que se tivessem vindo antes de quando, de facto, começam a sentir que as coisas não estão bem. Porque depois, quando nós perguntamos e há quanto tempo é que... Há 5, há 6, há 7, quando nasceu o primeiro filho. Ok, bora lá. Mas tinha sido mais interessante. Muito tempo perdido, não é? Porque há, pois, muitas mágoas instaladas, há toda uma série de processos que já deixaram muitas feridas. E mesmo de se terem magoado. Os casais anglo-saxónicos, por exemplo, têm uma filosofia muito mais preventiva. Quando começam a sentir aquelas comichões, aí sim, eles vêm à consulta, vêm pedir ajuda e, portanto, há toda uma filosofia de trabalho dentro do casal que acaba por ser mais produtiva, que acaba por ser mais interessante. E para nós, terapeutas, acaba por ser também muito mais interessante, porque os drop-offs e os drop-outs, neste caso, acabam por ser menos, o trabalho com o casal acaba por ser, eu diria, mais produtivo, menos cansativo e mais interessante também para o casal, porque os resultados são mais fluidos, mais aparentes. Joana, antes de falarmos destes últimos resultados, dos outros resultados todos que vocês tiveram até agora, tem havido alguma evolução? E quais são os dados, os números que são mais relevantes para a conversa que nós aqui temos neste momento? Ou seja, os nossos dados têm vindo a crescer em termos de prevalência da infertilidade, mas ao longo dos últimos 5 anos estamos a falar de 2-3%, ou seja, não estamos a falar de um aumento assim muito grande, mas em média 26% dos portugueses admite já ter sido infiel, sendo que existem diferenças entre homens e mulheres. As mulheres tendem a referir menos já terem sido infiéis comparativamente com os homens quase 40% dos homens referem já ter sido infiel.
As mulheres tendem a atrair mais por questões relacionadas com a emoção, ou seja, por se sentirem mais negligenciadas pelo parceiro, por se sentirem mais insatisfeitas com a relação, enquanto que os homens tendem a apontar motivações mais sexuais. Mais carnais. Exatamente, mais carnais, há pouco a questão que fez, mais carnais do que as mulheres. Temos alguns dados também, comparativamente, por exemplo, com Portugal continental e das ilhas, sendo que, por exemplo, nas Ilhas da Madeira, as pessoas tendem a atrair mais do que em Portugal continental, e estamos a falar aqui de uma diferença relativamente grande, cerca de 40% Havia das pessoas... Havia um site de encontros que dizia que era no Porto. Alguém... Até houve um que dizia que era em Braga, que era pior. Certo, mas por acaso nós ficámos surpreendidos. Provavelmente poderia ser até pela densidade populacional que existe na Madeira versus em Portugal, ou seja... Porque eles eram mais sinceros na resposta. Também poderia ser, porque uma das questões interessantes é nós perguntamos sempre se já traiu e depois se acha que já foi traída ou se tem conhecimento que já foi traída. E quando as pessoas referem que se já traíram, lá está, são os tais 26%, quase metade refere já ter sido traída. Ou seja, parece haver aqui uma inconsistência de dados. Provavelmente devido à desabilidade social, as pessoas têm uma maior disposição para assumir que já foram traídas do que para assumir que já traíram, porque a maior parte das pessoas, e se nós perguntarmos, quase 95% das pessoas diz que condena a infidelidade totalmente. Ou seja, é difícil assumir um comportamento que à partida nós condenamos e que depois dizemos, eu condeno, mas já o fiz. Por isso, provavelmente, estes 26 será um número mais baixo do que aquele que na realidade existirá. Mas tem vindo a subir, é isso? Tem vindo a subir. Baixo, e as mulheres têm vindo a equilibrar? As mulheres têm vindo a equilibrar, principalmente nas camadas mais jovens. Ou seja, se estamos a falar de faixas etárias dos 18 aos 25, aí o número é muito mais equitativo do que se estivermos a falar de faixas etárias mais elevadas. E neste momento está ela por ela? Entre nas camadas mais baixas está ela por ela. Nas camadas mais elevadas, não. Os homens tendem a assumir muito mais. Porque há ainda maior conservadorismo. Ou maior conservadorismo, ou na realidade tendem a atrair mais, não só se sentem mais confortáveis a dizer, mas na realidade fazem-no com mais frequência. E estes números têm paralelo, têm comparação com outros em termos internacionais, europeus? E nós temos agora uma base de dados grande, que recolhemos dados na Nova Zelândia, recolhemos dados na Austrália, nos Estados Unidos. Deixa lá uns contactos na Nova Zelândia. Deixa lá muitos contactos ainda. Em termos da universidade, de recolha de dados, foi dos países em que recolhemos mais dados graças a isso. Temos também em França, Tailândia, China, ou seja, recolhemos... Estamos ainda a analisar, porque não só queremos saber a prevalência da infidelidade, mas o porquê da infidelidade. Por exemplo, no Brasil, as pessoas tendem a assumir que 50% das pessoas tendem a dizer que já foi infiel. Ou seja, é praticamente o dobro de em Portugal. Uma das nossas questões é o porquê disto acontecer. Será que é por questões climatéricas? Porque nós já chegámos a falar numa altura que as pessoas tendem a atrair mais no verão. Ou seja, será que é por questões de densidade populacional? Será que é por questões de altitude, até questões geográficas? O que é que leva estas pessoas a atrair? O que nós estamos a fazer agora é tentar desvendar um bocadinho estes dados, que felizmente temos muitos, e vamos ver depois o que é que... E em termos europeus? Em termos europeus, Portugal está ali está muito semelhante em termos de Itália e de Espanha, está abaixo de França, ou seja, tendemos a atrair menos... Os franceses? Do que os franceses. É muito semelhante, uma percentagem muito semelhante em termos com as pessoas da Inglaterra, e tendemos a atrair menos do que os brasileiros, do que as pessoas nos Estados Unidos, mas mais do que os neozelandeses e do que os australianos, por exemplo. Esta pergunta é para os três, basicamente. Vocês acreditam na fidelidade eterna? Será possível ser fiel toda a vida? E, primeiro, se quiserem, podemos definir o que é fidelidade. Eu acho que... Porque, por exemplo, trair em pensamento é ser infiel? Ou, pelo menos, pensar noutras pessoas ou noutros possíveis parceiros para além do nosso em pensamento? Isso é infidelidade? Eu acho que antes de poder definir a infidelidade é necessário refletir acerca da fidelidade. E é necessário... ir refletindo ao longo da vida sobre os valores essenciais que unem o casal. E como diz a doutora Catarina, é fundamental, seria ótimo se fosse possível intervir
logo no início da formação do casal, para ajudar as pessoas a refletirem sobre o que é que as une. Antes de ter que intervir já numa fase muito conflituosa, em que aí o trabalho é bem mais difícil. E acredita que há fidelidade? Que há casais que são fiéis toda a vida? Acredito. A Joana acredita. A Joana acredita? Acredito. Acredito. Sim, podem se complementar. Sim, eu acho que é muito interessante o facto de nos perguntar o que nós acreditamos, porque, de facto, a fidelidade e a infidelidade tem muito a ver com os valores, não é? Os valores que todos nós partilhamos, não é? Se nós acreditamos numa união fiel para sempre, eu não serei tão positivo. Na resposta. Ou seja, eu direi que acredito que é possível ser fiel, mas acredito que é necessário ir pensando acerca da fidelidade. E de que forma é que a relação é alimentada? É sim, e de forma a ir definindo o que é a fidelidade e o que é a infidelidade. Catarina? Eu acho que é pouco importante o que eu acredito, mas é importante o que é que o casal acredita e como é que o casal constrói essas crenças. Eu, quando trabalho com eles, a minha crença acerca da infidelidade não é importante. É de facto importante, o que é importante para o casal. Se existe infidelidade emocional, se a infidelidade é apenas sexual, isto com frequência é uma das áreas de controvérsia num casal, é uma das áreas muito atuais, com a história das redes sociais. A história dos SMS, dos sextex e coisas do género. Mas o que eu acredito é perfeitamente secundário. Como é que o casal construiu estas noções, o que é que foi importante para eles, e isto hoje em dia também é uma questão importante, porque, como eu costumo dizer, os casais, antes de mais nada, são um projeto em construção, mas em conflito também com aquilo que eles aprenderam do que é que seria um casal quando se juntam. Como dizia um amigo meu, os casais hoje em dia são como os programas informáticos, as apps saem cá para fora para beta testers e, portanto, vão sendo atualizadas constantemente com os updates. Os casais hoje em dia constituem-se dessa forma. Hoje em dia ninguém namora para depois casar e, de facto, já perceber quais são os fundamentos e por aí fora. Não, as pessoas hoje juntam-se para ver se dá e depois vão fazendo atualizações. E às vezes não dá, mas, entretanto, já tiveram todos os pressupostos e todas aquelas coisas, filhos, casa comprada, etc., que nós só faríamos, na minha geração e nas gerações anteriores, se houvesse um conhecimento prévio, uma série de pressupostos que nos levariam a tomar estas atitudes. Portanto, se houvesse objetivos em conjunto, se nós tivéssemos discutido muitas vezes em profundidade estas questões dos valores, dos princípios, em que é que queríamos basear a nossa relação. Muitos dos casais na atualidade não fazem isto. Não fazem isto. Projetos a um ano, que é isso? Muitas vezes, quando eu tenho que discutir isto como casal e peço isto, por exemplo, como trabalho de casa, onde é que se vê daqui a um ano? Doutora, daqui a um ano. 6 meses. 6 meses. Para a semana. Sei lá. Isto é qualquer coisa que para eles ainda... Não é? Pronto. E, portanto, isto é algo que também tem impacto na forma como eu trabalho com eles. O que eu acho é pouco importante. Eu quero muitas vezes é que as pessoas sejam capazes de refletir e perceber que estas questões são algo que eles têm que começar por discutir se querem reconstruir este novo casal pós-situação de crise, por exemplo, da infidelidade. Joana, acredita então na fidelidade eterna? Com base nos números que nós temos da investigação, ou seja, nós focamos sempre se a pessoa já foi infiel. Mas depois há o reverso, que é aquelas pessoas que disseram que não foram infiéis. Ou seja, aqui falando da infidelidade sexual, mais de metade da população não foi infiel sexualmente. Depois, obviamente, há a parte da infidelidade emocional, que é muito mais difícil de definir. Porque o que é que nós consideramos a infidelidade emocional? Mandar uma mensagem pela internet, de perguntar como é que foi o teu dia, ou a ir um bocadinho mais além do que aquilo que se calhar seria uma relação casual, por exemplo, do trabalho. Ou será que é só infidelidade emocional quando começamos a dizer que estou a sempre pensar em ti ou vou adormecer a pensar em ti, por exemplo?
Aí já é um bocadinho mais difícil definirmos. E partimos então para as questões que a doutora Catarina estava a falar, das redes sociais, que também é uma das áreas que nós fazemos de investigação. E quais são os resultados? Que nós partimos deste flirt das redes sociais para algo depois mais físico ou não, ou se fica só por ali. O que a nossa investigação tem vindo a mostrar é que dos utilizadores das redes sociais, que de uma amostra de 1.250 mais ou menos, 91% das pessoas tinha Facebook, 52% tinha Instagram e 48% WhatsApp, ou seja, muitas pessoas utilizarem estas redes sociais. E quase um quarto dessa população, ou seja, 24%, disse que já tinha tido comportamentos de flirt, de sedução com outras pessoas na internet enquanto estava num relacionamento amoroso. E mais de metade dessas pessoas depois, cerca de 58%, passaram então de algo mais emocional para algo mais físico. Ou seja, quando nós pensamos que calhar está ali assim um bocadinho mais só na parte emocional, acaba por passar maioritariamente depois para a parte também física. Outras questões que nós quisemos colocar é, por exemplo, será que quem coloca mais fotografias, quem coloca mais posts na internet, será que tem uma maior tendência para atrair? E a resposta é que sim. E depende das fotos, não é? Depende das fotos, isso é exatamente. Ou seja, se for uma foto com um parceiro amoroso, até tem uma probabilidade menor de trair. Se forem fotos que captam muita atenção de potenciais parceiros, muitos likes, muitos comentários, aí a probabilidade já é maior da pessoa ter então um comportamento extradiádico. Isso pode demonstrar também que essa pessoa está só, que essa pessoa está à procura. Que essa pessoa está disponível potencialmente para potenciais alternativas. Também quem passa muito tempo nas redes sociais, quem parece que está à partida mais disponível, também tem uma maior probabilidade de trair. E aqui estamos a falar que quando perguntamos às pessoas quanto tempo é que passam nas redes sociais, existe uma percentagem muito elevada de pessoas que passam mais de 5 horas nas redes sociais. Cerca de 11% dos nossos inquiridos passam mais de 5 horas e esses então têm uma maior probabilidade também de ter comportamentos de sedução e depois de avançarem desses comportamentos de sedução para algo mais físico também. Mas as redes sociais também é aquilo que nós quisermos que elas sejam. Podemos construir uma rede social em termos profissionais, vocacionada para a parte profissional. Há quem a vocacione mais para a parte pessoal ou para a imagem da marca. A forma como nós direcionamos a nossa rede social já pode ser um primeiro sinal, não é? Exato, porque acaba por ser um bocadinho aquilo que as pessoas veem e nós é que sabemos a mensagem que queremos transmitir com as nossas redes sociais. Se pusermos fotografias mais profissionais, com parceiros, como eu estava a referir, obviamente passa uma mensagem diferente de que se pusermos fotografias mais divertidas, na praia, com menos roupa, aí a mensagem poderá ser vista como uma mensagem diferente. Nelson, as redes sociais vieram mostrar aquilo que por vezes já existia, mas que nós não sabíamos? Sem dúvida. Como diz um sociólogo, as relações hoje em dia são mais líquidas, são mais fluidas. Ou seja, as alterações estruturais induziram alterações comportamentais. As redes sociais passaram a ser um novo palco relacional, onde as regras são diferentes e facilitam alguns processos, nomeadamente processos de infidelidade. E os casais sempre precisaram de aprender a gerir o terceiro, não é? E hoje em dia esta aprendizagem também se faz na forma como todos nós nos relacionamos com as redes digitais. E há que ajudar a passar da fluidez de uma rede digital, em que não há uma relação de cara a cara, para algo de mais consistente, dar um sentido às interações para poder ajudar as pessoas a refletirem sobre os seus dia-a-dia. Sim. Mas também foi um facilitador. A rede social pode ser um facilitador. Pessoas mais tímidas, mais fechadas... É facilitador, porque a internet é muito acessível, é barato e facilita
uma pseudo-intimidade e facilita ler de acordo com as nossas necessidades as mensagens que nos são transmitidas, ou seja, nós vamos atribuir um significado àquilo que nós estamos a ler de acordo com as nossas necessidades. Quando nas relações de cara a cara, pronto, há toda uma maior complexidade nas mensagens e, de facto, nós não recebemos logo um feedback positivo que é possível receber através da internet. E depois há um anonimato que permite também a pessoa poder expressar outras coisas que se calhar não conseguiria expressar no dia-a-dia. Por isso, a internet facilitou, sim. Facilita novas formas de interação. Só acrescentar uma coisa, que a gente tem muita tendência para diabolizar um bocadinho a questão das redes sociais e, de facto, eu acho que as redes sociais têm prós e contras e há mais-valias interessantes. Há muitas pessoas que criaram relacionamentos e duradouros, sim, que se conheceram nas redes sociais. Mas só para aumentar, abrir aqui um bocadinho o âmbito, eu diria que esta questão das novas tecnologias, e perdoem-me a publicidade, mas os iPhones, iPads e essas coisas, os tablets e não sei o quê, eu não sei se esses sim serão, digamos, a grande ameaça aos casais e eventualmente facilitadores destas relações extra. Porque muitas vezes o que me aparece, ou algumas queixas que me aparecem, têm a ver com solidão, têm a ver com a quebra da relação, a queixa de o dia-a-dia já cria situações de difícil contacto quando as pessoas querem tempo para estarem juntas e depois a queixa é as pessoas chegam a casa, agarram-se ao tablet e, pura e simplesmente, ignoram, digamos, o pedido do outro no sentido de se estabelecer uma conexão, de haver aqueles momentos em que se geram os momentos de intimidade. E não estou a falar de intimidade sexual, estou a falar de intimidade, de partilha, e de facto a pessoa até pode não estar na rede social, pode estar pura e simplesmente a ver o Google ou qualquer coisa que passe através de... E, portanto, isto é, de facto, um problema nos casais. Quando os casais me trazem o tema da solidão, muitas vezes isto está associado a esta fuga através destes novas tecnologias, destes gadgets das novas tecnologias, aos quais as pessoas precisam de estar atentos. Antes a gente queixava-se da televisão, que continua nas nossas casas, mas que hoje em dia, curiosamente, passou muito para segundo plano. E este acesso aos telemóveis são um problema. E não estão diretamente associados às redes sociais, ainda que as redes sociais nos abram um mundo de relacionamentos virtuais que, de facto, criam esta ilusão de que, de facto, nós temos amizades e contactos e por aí fora que nos enchem o ego de uma forma que a televisão ou que o acesso a conhecimento aos jornais ou quer que seja não enche, não é? Mas há que assinalar esta questão, que é esta relação com a tecnologia, de facto, é um bloqueio à relação de casal. A Joana não vai levar a mal. A Joana é uma mulher bonita, é um facto. Não precisa de filtros nem de Photoshop. Usa muitas redes sociais? Não. Não. Estranhamente, mas por uma questão de defesa? Não. Ou seja, tenho Facebook, por acaso. Não utilizo o Instagram mais. O Instagram tenho uma fotografia lá, mas nunca faço contactos nenhuns. Não alimento o Instagram? Não alimento. Mesmo no meu Facebook faço muito poucos posts e fiquei até surpreendida na altura quando... Mais pessoais, mais profissionais? Um bocadinho diferente, também pessoais, mas fiquei surpreendida quando os meus resultados de investigação disseram que as pessoas passavam tantas horas nas redes sociais. Eu Agora pensei... os iPhones também nos dizem quantas horas nós passamos. Pois. Se passamos mais ou menos do que na semana anterior à frente do ecrã. Eu lembro-me que cheguei, depois tinha estado em casa a fazer a investigação, quando cheguei à minha aula perguntei aos meus alunos quanto tempo é que eles passavam em média nas redes sociais e fiquei estupefacta, porque a camada ainda é mais jovem, ou seja, o número de horas que eles passavam nas redes sociais ainda era mais elevado. Ou seja, para mim passar mais de 3 horas nas redes sociais é pouco execuível, mesmo pelo ambiente familiar em casa.
a não ser que eu fosse dormir só às 2, 3, 4 da manhã. Ou seja, eu não sou uma pessoa de utilizar muitas redes sociais, apesar de eu fazer com alguma... Mas já se sentiu assediada ou incomodada com algumas intrusões no seu perfil? Normalmente, quando bloqueia. É alguém, bloqueio automaticamente, ou seja, não deixa as coisas escalarem, não alimento. E corta o mal pela raiz. Exatamente. Acho que é mais fácil do que depois ter de o fazer mais tarde. Esta é uma realidade, é um mundo novo, mas é um mundo pelo qual nós estamos a caminhar. Não vamos sair daqui, vamos continuar a viver muito este mundo virtual. Também há alternativas positivas no uso destas ferramentas, Nelson? Sim. Também combate muito o isolamento e a solidão, não é? Sim. Por isso, estou-me a lembrar de uma autora espanhola que diz que a função do casal, de cada elemento do casal, é regular o outro nas áreas sensoriais, nas áreas psicológicas, nas áreas sociais. E nesse processo de regulação há sempre um equilíbrio entre o distanciamento e a aproximação. E a infidelidade é vista como uma resposta emocional a um problema emocional. E uma forma de regular esse distanciamento ou essa aproximação. E a internet também é um mecanismo para, enfim, poder trazer novas dinâmicas, novos contextos, sentimentos de pertença a determinados grupos. Por isso, a internet é muito válida e as ferramentas digitais são muito válidas. E eu estava aqui a pensar que seria muito interessante, e em termos da investigação, perceber qual a razão daquilo que parece ser um viés em termos de género, em que a mulher parece dar mais importância a uma intimidade emocional, valoriza muito mais a intimidade emocional, e o homem parece valorizar mais a intimidade sexual. E eu acho que isso está na origem depois de muitas incongruências e muitos desencontros na relação conjugal. Catarina, quando o homem encara a fidelidade ou a infidelidade mais carnal e a mulher mais emocional, a mulher apaixona-se mais, é mais honesta, digamos assim, não é tão ligeira na forma como se relaciona extraconjugal? Porque o homem é mais carnal ou é mais menos emocional? Isso é um mito. Os homens apaixonam-se, os homens sofrem e muitas vezes as relações extraconjugais dos homens são de facto uma procura de amor e o sexo é, eu diria que ao contrário das mulheres, uma porta de entrada. Para o homem ou para a mulher procuram fora aquilo que não têm em casa? Não, seja isso emocional, é outro seja mito. carnal? Esse é outro mito. Muitas vezes, de facto, uma relação extraconjugal é uma forma de as pessoas procurarem outra vez aquela chama ou aquela sentirem vivos, não é? o sentirem que há interesse, que eles são importantes eles. ou elas são importantes. É verdade. Mas outras vezes não. Outras vezes é pura e simplesmente, por exemplo, uma forma de as pessoas resolverem algumas questões pessoais que têm a ver com o seu desenvolvimento e com questões de personalidade e que nada têm a ver com o facto que são, quando nós ouvimos a descrição da outra pessoa com quem eles têm um relacionamento fixo, são bons pais, são bons maridos, são pessoas que cumprem todas as suas funções na relação e ainda assim têm relações extraconjugais. Portanto, há aqui alguns mitos que é preciso desmontar. Portanto, um mito que já quebrámos aqui, o homem também se apaixona? Sim. Também sofre? As mulheres também têm e o homem sexo também pelo chora. sexo. A mulher também tem sexo pelo sexo? Exatamente. Tal como era antigamente mais atribuído ao homem. Mais mitos. O chamado one night stand também é apanágio das mulheres. Mais mitos. Há uma coisa que nós não falámos, mas que tem a ver com a monogamia. A monogamia é uma questão que não é...
própria dos seres... dos seres humanos. Eu vou citá-la. Eu diria que nós somos monogâmicos seriais, ou seja, nós somos monogâmicos à vez. E depois houve uma coisa chamada regras sociais, que remontam, por acaso, à época medieval, em que era necessário nós sabermos de quem eram os filhos, porque isso determinava a herança das terras. E as sucessões. E as sucessões. E, portanto, de facto, a questão da fidelidade e da monogamia era uma questão fundamental. Mas, a infidelidade tem ramificações importantes no estudo do comportamento humano. Quando existe uma satisfação plena do cônjuge a nível sexual, as necessidades de cada um são valorizadas e atendidas, a monotonia consegue ser evitada, a cumplicidade, o respeito e o diálogo são uma constante. Mas julgo que talvez a que se assemelhe mais àquilo que acabou. Mas deixe-me só introduzir já aí um bocadinho de ruído. É que isso é possível dentro do casal. Há casais que, uma vez, quando trazem essa questão à consulta, ultrapassados bastantes passos, isto não é ao fim da primeira consulta, é possível, por exemplo, compreender que quando a busca lá fora tem a ver com o reavivar certo tipo de emoções, certo tipo de interesse, etc., conseguem perceber que isso, por exemplo, é possível dentro do casal. E é possível, por exemplo, mesmo havendo filhos, mesmo havendo uma exigência grande em termos profissionais, etc., voltar a haver, por exemplo, jogos jogos que nem precisam de ser jogos sexuais, aqueles jogos de sedução, daqueles textos que se enviam durante o dia, que vão alimentando o interesse e que vão alimentando, no fundo, aquilo que os levou anteriormente a interessarem-se um pelo outro. E, muitas vezes, quando nós falamos da rotina e do desinteresse, é o esquecer desta curiosidade, é o esquecer desta... Porque um casal está em transformação constante. Na realidade, se eu não mantenho esta curiosidade, se eu não mantenho este querer saber quem é o outro, que está em mudança ele próprio, de facto, eu desinteresso-me. Às vezes as pessoas perguntam, e como é que eu posso fazer para me proteger da infidelidade? Não existe isso. E quanto mais nós nos protegemos, mais nós contribuímos para o risco da infidelidade. Porque mais o casal se fecha, mais nós nos tornamos pessoas rígidas, mais nós nos tornamos pessoas controladoras, mais nós impedimos, por exemplo, que o casal conviva com outros, mais nós nos individualmente investimos em nós, sei lá, tendo hobbies, desenvolvendo-nos como pessoas, mais nós nos tornamos interessantes, mais nós alimentamos, menos nós alimentamos a relação de casal. O que é que acontece a seguir? Pior. Torna-se verdade o mito de que nós vamos procurar lá fora aquilo que não temos cá dentro. Portanto, esqueçam. Não há formas de prevenir a infidelidade. Joana, há rotina nas respostas que são dadas aos vossos questionários? Rotina? Esta rotina do casal? Sim. Falta de coisas novas, de alimento? Sim, quando nós questionamos as principais motivações que levam a pessoa a ser infiel, a primeira motivação que as pessoas normalmente... São 4, assim, as principais que normalmente apontam. É a negligência sentida pelo parceiro ou pela parceira amorosa. Ou seja, sentem que já não são valorizadas, ou seja, lá está aquilo que foi falado pela doutora Catarina, que no início da relação começou por nos aproximar da outra pessoa, deixa de haver. Ou seja, aquelas mensagens enviadas todos os dias, as pessoas começam a sentir que a pessoa está a prestar mais atenção a outros assuntos do que propriamente à pessoa em si. A segunda razão é a insatisfação com o relacionamento amoroso. Sentir que se calhar já não me completo com esta pessoa, já não me sinto totalmente satisfeita nessa relação. E depois só a terceira razão apontada é que são as razões sexuais. A quarta, que ainda não foi falada aqui, é a raiva. Ou seja, a dimensão da raiva também está muito presente. As pessoas traem também, muitas vezes, quando estão num momento de discussão, ou seja, numa altura pior do casal... Há uma vingança, não é? Há uma vingança, ou seja, que nós chamamos de retaliação, que é se a pessoa me traiu ou se a pessoa me fez alguma coisa que eu, na realidade, não gostei nada, a probabilidade de ser infiel vai ser também maior. Há pessoas que reagem de maneira muito diferente à infidelidade, mas a retaliação é uma das mais comuns. E depois, obviamente, há outras razões que levam a pessoa a ser infiel.
recentemente, e agora que também tínhamos falado das redes sociais, as pessoas começam a apontar a falta, a disponibilidade do parceiro por estar nas redes sociais e também sentem muita atenção nas redes sociais como sendo uma também das motivações que levam as pessoas a trair. Sentir que a pessoa está, como foi referido também aqui, muito longe, apesar de estar perto fisicamente, está ali no sofá, mas está muito na tablet, está muito no computador, está muito ausente emocionalmente. Está, mas não está. Exatamente. Quem se junta a nós agora também por Skype é Pedro Teixeira, médico, psiquiatra e sexólogo. Olá, Pedro, boa tarde. Será demasiado forte quando se diz que fidelidade é falta de oportunidade? Acho que sim, acho que é um bocadinho mais complexo do que ser simplesmente uma falta de oportunidade. É uma questão de escolha, acima de tudo. É uma questão do casal estar ciente do que quer para os dois, para ambos, não é? Realmente eu tenho vindo a ouvir aqui o programa, e as redes sociais às vezes afastam o que está perto. Vejo nas consultas de sexologia que os casais relegam o casamento para segundo plano por todas as responsabilidades e papéis que todos nós temos na nossa vida pessoal, profissional e social, e esquece um pouco de namorar, de mostrar afeto, de comunicar, e esses são dos principais problemas que vejo nos desapontamentos e nas dificuldades sexuais que atendemos nas consultas de sexologia. Queria também dizer que muitas vezes as redes sociais, pela distância, por não haver uma noção de espaço necessariamente, nem de atratividade, às vezes cria espaço sim para uma relação em que reina um pouco o evitamento do conflito, não há propriamente negociação, há uma grande abertura de temas pessoais, há uma divulgação enorme de factos pessoais íntimos que às vezes não revelamos facilmente no cara a cara, mas também há o desligar quando há um mínimo de conflito. Portanto, no casal, e queria frisar isto, no casal é preciso comunicar e saber negociar para manter a relação. Portanto, em última análise, diria que a fidelidade sem dúvida que é uma escolha sabendo negociar, sabendo comunicar. Mas também pode haver infidelidade momentânea por estados emocionais ou mesmo por questões sociais, ou não queria dizer Sim, por... Diga. E eu queria dizer acerca disso que a infidelidade, muitas das vezes, talvez mais no homem, surge desligada do amor ou do afeto. Surge à procura de uma excitação, talvez por alguma monotonia sexual. O homem é caçador. Vejo o homem, sobretudo o homem, cada vez mais as mulheres, sobretudo entre os 40 e 45 anos, têm vindo a aproximar um pouco o perfil de procurarem alguma excitação no casamento, e muitas das vezes ouço que amam o seu parceiro e que aquela relação não teve importância nenhuma. Foi só o aspecto físico, só uma questão de excitação sexual, em que o sexo é desprovido de afeto. Diria que isto é um pouco mais frequente no homem. A mulher procura mais o vínculo emocional. Mas o que este padrão tem vindo a esbater-se, sobretudo nas gerações mais jovens. Por acaso, há pouco falávamos exatamente sobre isso, aqui com a Joana e com a Catarina. Pedro, é possível consertar uma relação depois de descoberta uma infidelidade? Seja ela momentânea, casual ou pelo menos repetida com alguma periodicidade? Bom, eu julgo que depende. Depende do casal, também depende do vínculo que se cria. Às vezes o que parece ser um contacto sexual desprovido de afeto, depois pode evoluir para um relacionamento sexual bastante intenso e passa a haver um vínculo emocional também. Portanto, diria que não é assim tão simples. Eu, a esse respeito, digo-lhe que tenho acompanhado muitos casais
Às vezes é possível recuperar o casal, outras vezes não. Na maior parte dos casos é um luto. É um luto de uma relação que existiu e passa a ser diferente. É possível sobreviver a esse luto, mas às vezes os casamentos não aguentam. É verdade. Pedro, obrigado pela disponibilidade que teve e pela paciência, porque nós estivemos aqui há algum tempo a tentar esta ligação em perfeitas condições. Obrigado também pela sua colaboração aqui no Sociedade Civil. Felicidades. Obrigado, Pedro. Nelson, no seguimento da pergunta que fiz ao Pedro, coloco-vos a mesma questão. Há momentos em que é necessário um afastamento para depois se poderem reencontrar à frente, porque, como dizia há pouco a Catarina, muitas das vezes já vamos no final da linha, já estamos ali quase a bater e a chover no molhado. Por vezes é necessário as pessoas afastarem-se para se poderem olhar e reaproximarem-se. Sim, sem dúvida. E eu acho que é tarefa do casal, ao longo do seu ciclo, lidar com momentos em que haverá mais distanciamento, para poder, às vezes é necessário o distanciamento para poder repensar de que forma o casal se pode reaproximar, baseado em novas regras, após ter desconstruído mitos, os mitos que são tão frequentes nesta área. Uhum. Há mitos que também já percebeu que são necessários quebrar num casal? Por exemplo, evitar contar resolve o problema? Bem... Ou está a criar um problema? Sim. Mas deve ser guardado e levado connosco para a cova, como se costuma dizer, ou pode haver um momento de partilha sobre o que aconteceu? Desde que não rasgue. Aí está a falar de um segredo, não é? E como é que se lida com um segredo? Como diz a doutora Catarina, quer dizer, na realidade o que é importante é a forma como o casal se relaciona com os seus segredos e com os seus mitos. Agora, claro que a nossa opinião, nós não devemos impor a nossa opinião, mas não há dúvida que nós também temos as nossas opiniões, também temos uma agenda oculta. E eu penso que, pessoalmente, eu gosto de acreditar que a minha intervenção vai ajudar as pessoas a serem cada vez mais verdadeiras, umas com as outras, e enfim, desvendar segredos que não têm nenhuma função, não é? Que são tóxicos. Agora, se tudo tem que ser dito, eu penso que não é bem assim, não será bem assim, não é? Nós temos que ir, enfim, navegando com os casais, com as famílias, e há segredos que são mais difíceis de serem desvendados. Agora, não tenho dúvida que, no fim, quanto mais verdade houver, eu penso que melhor será para o casal. Em relação a isto, eu gostava só de dizer uma coisa. Às vezes, não é muito comum, mas às vezes a pessoa que traiu, a consulta começa por aí, antes de haver aquele pedido tradicional em que vem o casal em conjunto. E o que eu gosto de dizer às pessoas é que contar apenas para aliviar a nossa ansiedade é magoar o outro, ponto final. Portanto, aquelas pessoas que... Se importa de repetir, porque foi uma frase muito bonita. Contar para aliviar... Apenas para aliviar a minha ansiedade pode ser magoar o outro. Porque estamos a magoar as outras pessoas. É apenas magoar o outro. Porque acaba por não ser construtivo, acaba por não ser útil. E, portanto, se eu tenho uma regra, é esta. Há um espaço de, digamos assim, de segredo que cada um deve manter. Com certeza. Nós temos algo... Como dizia o Nelson, atenção, nem tudo tem que ser contado. Não é segredo no sentido de há algo que eu preciso de esconder do outro, mas há algo que é meu e que é para preservar. Enquanto a Catarina vai falando, eu vou mostrando aqui alguns livros. E que não tem que ser partilhado com o outro. Por exemplo, há momentos na terapia de casal
em que eu posso reunir individualmente com cada um dos elementos do casal. Não porque há algo que é segredo e que não pode ser partilhado com o outro, mas porque há algo, nomeadamente, por exemplo, nas relações com as famílias de origem, que tem a ver com padrões que estão a ser transmitidos em cada uma das gerações e que eu preciso de explicitar com essa pessoa e que eu, por simplesmente, não sei se o outro conhece. E não tenho que ser eu a trazer isso à luz, neste casal, ali, à frente, sem haver, digamos, uma consciência prévia por parte da pessoa que está a ser, que é o transmissor desses padrões. E, portanto, porquê? Porque é algo que é dele para já. Depois de nós conversarmos sobre isso e de como é que, e se isso é importante para a relação de casal e como é que o vamos trazer para aquela terapia, então podemos fazê-lo ou não. E fazê-lo da forma como isso foi acordado, por assim dizer. Mas porque é segredo? Não. Mas porque é específico daquela pessoa. Portanto, é um segredo nesse sentido. Ou é algo a preservar nesse sentido. A preservar. Joana, já fizeram estudos com casais do mesmo sexo? Do mesmo sexo, sim. Ou seja, normalmente... Os dados são idênticos? Os dados, não. Ou seja, o que a investigação mostra é que os casais bissexuais tendem a atrair mais. Apesar das nossas amostras nunca serem um número suficientemente grande como nós gostaríamos que fosse, ou seja, temos cerca de 7% de casais bissexuais, cerca de 6% de casais homossexuais, mas o que a investigação mostra é que sim, que parece que há diferenças estatisticamente significativas e que os casais bissexuais tendem a atrair mais, seguidos dos casais homossexuais e seguidos dos heterossexuais. Qual será o próximo estudo, Joana? Pode-se saber? O próximo estudo, nós estamos também interessados... Porque agora vai ficar comprometida a voltar cá para depois contar, que eu vou cobrando. Uma das coisas que nós estamos interessados também em analisar é a terceira pessoa. Ou seja, fala-se muito, e a investigação debruça-se maioritariamente sobre a pessoa que trai, sobre a pessoa que é traída, mas numa infidelidade, numa situação de infidelidade, é sempre um triângulo amoroso. E é sempre uma terceira pessoa, que é muito pouco alvo de investigação. O que nós queremos saber, já estamos a tentar ver o que é que existe nesta terceira pessoa. Será que a diferencia das outras ou não? E nós já analisamos essa terceira pessoa em termos da personalidade, em termos da autoestima, em termos das percepções em relação à infidelidade, mas gostaríamos de explorar um bocadinho mais esta tal terceira pessoa. Interessante. Nas vossas consultas, em algum momento, uma das partes quer levar a terceira pessoa? Ou quer introduzir a terceira pessoa na questão? Catarina ou Nelson? Eu estou-me a rir porque muitas vezes as pessoas que vêm à consulta com questões de infidelidade foram uma delas, precisamente a terceira pessoa. E esta questão é colocada na sessão. Tem que ser colocada na sessão. Porque esta questão da vítima e do agressor em termos da infidelidade é uma questão também, é também um mito, neste sentido de que muitos dos casais hoje em dia, bom, eu não sei, esta é a minha visão da clínica e é reduzida, não é? É o tamanho do meu consultório. Mas muitos dos casais que me aparecem na minha clínica hoje em dia resultam de situações de infidelidade. Portanto, aquelas pessoas, ou pelo menos uma delas, foi a terceira pessoa. E alguma daquelas pessoas teve prazer nesta transgressão. Portanto, esta ideia de que eu estou a ser vítima de uma infidelidade, essa pessoa foi também infiel. Que valor é que isto tem na reconstrução desta relação? Portanto, isto é mais complexo do que parece. Eu estou-me a lembrar de uma situação que foi valiosa em termos de repensar os mitos e de repensar aquilo que é a nossa construção, que são os casais poliamorosos. Por isso eu já tive a oportunidade de acompanhar uma situação, uma configuração conjugal poliamorosa, em que na sessão estavam presentes 3 elementos, não é? E aí não há quer dizer, há um terceiro, mas ao mesmo tempo o terceiro faz parte. É sempre terceiro. E isso
é valioso no sentido de repensar como é que as sociedades se reorganizam e pensem a união e a monogamia de outra forma. Nelson, Catarina e Joana, obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado por terem partilhado connosco os vossos conhecimentos e saberes durante estes 60 minutos. Até uma próxima. Felicidades. Como dizia a Catarina, estas questões são complexas. Depende, porque cada caso é um caso. Mas se começa a haver alguns problemas, é melhor atacá-los logo desde o início para que depois eles não se tornem grandes problemas e que levem à ruptura. Muito obrigado. Boa tarde.